Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora com o seu programa preferido, Atualidades Pampa, com as notícias que marcaram esta sexta-feira, dia 7 de 2017. Olha que número bacana esse. Mas vamos começar o nosso programa contando com a participação de vocês, levando até vocês essas notícias, algumas engraçadas, outras nem tão engraçadas, mas elas aqui nesta bancada transformam-se sempre em algo com um pouco de descontração, muitas vezes com bom humor, quando é possível, né? Mas vamos começar falando das trapalhadas do presidente da República, Michel Temer, que fez um vídeo caseiro, como tem sido, né, atualmente, né? E antes de mais nada, ele gravou a sua mensagem direto da Alemanha, como sempre muito bem assessorado, gravou cedo ainda, um minuto e pouco, gravou a mensagem no começo da tarde. Pouco cuidado tem tido a sua assessoria, a mensagem ficou até o final da tarde, ali circulando pelas redes sociais, onde ele disse que estava fazendo muitas coisas, inclusive e tal, barará, e entre as coisas boas que estava fazendo voltar o desemprego. Ai, seu presidente, tá difícil isso. Tá difícil, olha, até para programa de humor tá ficando complicado, mas há quem diga, e pelo menos algumas movimentações, algumas declarações, de que agora acho que o bicho vai pegar, acho que a casca de banana está preparada. Mas nem tudo são notícias só boas ou só ruins, nem tudo é tão divertido, porque isso não tem nada de divertido. Nós temos por aqui o HPS, que já há algum tempo está com certas deficiências, com grandes deficiências. O HPS não possui prazo para reabrir a sala onde 11 leitos foram fechados, do setor de traumatologia masculina. Um pouco de saúde, um pouco de humor, mas esta é a vida que nós estamos vivendo atualmente neste Brasil completamente desgovernado. Esta é a realidade. O que vocês acharam? E aquela a escrivã que perdeu o marido numa operação policial mais ou menos uns 10 dias, né? Faz 2 semanas, duas semanas. Foi numa sexta-feira faz 2 semanas. Exatamente. Descobriu que está grávida dele. E foi tão bom ouvir a entrevista dela hoje, onde ela tinha na sua voz uma alegria, uma felicidade. Ela disse que estava muito triste num dia muito ruim, e quando descobriu, parece que a vida se renovou, né? E se renovou. E eles tinham planos realmente dela engravidar. Desde o início do ano. E ela sonhou com ele. Sonhou com ele, e no sonho ele tocou na barriga dela, beijou a barriga dela e disse: eu nunca vou te abandonar, eu sempre vou ser perto de ti. Emocionante. Eu engasguei com a entrevista. Ai, que linda a entrevista. Linda, né? E a felicidade que ela tinha na voz, né? No meio da dor e do drama, a gente tem uma nova vida. Uma nova vida, pelas declarações que ela engasguei, deu. Imagina. Uma notícia, né? Uma notícia boa que renova as nossas esperanças. Não, mas imagina é uma sementinha dele, né? Uma sementinha dele. Os pais dele. Exatamente. O irmão, a família tinha, mas principalmente a família dele que não vai depositar nessa criança. E ela mesma, né? Se for uma menina, que se chame Esperança. Não, se for uma menina, vai se chamar Lara. Porque ela contou na entrevista que eles já tinham um nome para a criança, que seria Lara, que são as iniciais de um filho dele. Ele tem 2 filhos de uma outra relação e ela tem 2 filhos de relacionamento. Esse seria o primeiro filho ou filha dos dois. E eles já tinham para uma menina um nome, que seria Lara, do nome do filho dele, Rafael, e dela, que começa, enfim, seria Lara. Se for menina, eles tinham escolhido Lara. E se fosse menino, eles ainda não tinham definido. Então, provavelmente, deverá se chamar Rodrigo,
Brasil, que é o nome dele. Né? E é um nome belíssimo. Como diria o Nietzsche, o eterno retorno. O eterno retorno. Então, ela está realmente, no meio de tudo isso, ela está numa felicidade muito grande, já falou que vai retornar ao trabalho, vai tentar voltar ao trabalho, obviamente, numa estrutura um pouco mais calma, mais tranquila, né? Ou seja, não vai para a rua, até porque ela está grávida, e isso deu uma luz de vida para ela, acho que para as crianças também, para a família dele, para todo mundo. É um sopro de vida, de luz. Deus existe. Deus existe, né? Deus existe. Essas coisas provam que ele existe. Deus existe. E está vivo. Em quem se acredita está aí, e que deu uma vida para essa família toda, para essas crianças, para todo mundo, deu uma luz para todos eles. Coisa Agora, boa. Quem não está com luz é realmente Michel Temer. Não, né? Michel Temer, eu não contar uma coisa. E olha aqui, ó. Uma enxadada, uma minhoca. Onde ele vai dizer uma besteira? Não, e ele não se dá conta que ele comete a gafe. Ele não se corrige, fica por Não, ele isso falou mesmo. que ele não corrigiu porque ele não se deu conta. Não se ele, ao deu. invés de dizer fazendo voltar o emprego, ele disse que estava fazendo voltar o desemprego. Ele não se deu conta. E essa assessoria... E nem a assessoria, né? Postaram um vídeo e depois... O vídeo ficou da primeira hora da tarde até as 5 horas da tarde, ficou circulando. Quer dizer, agora vai ser duro aceitar o Rodrigo Maia como presidente. Eu não sei o que é pior. Mas vai ser duro. Já está articulado. Faz mais 15 dias ele assume. Não foi à toa. Agora, é que nada acontece por acaso, né? Nada acontece por acaso. Ele ter viajado e já não ter ficado no lugar do Temer agora. Isso. Aí ele ter conversado com Jerônimo Gergen, né? A conversa foi tipo assim... Vamos acalmar. E tu entraste hoje aqui na TV, entraste na sala dizendo isso. É isso, ele está nos seus estertores como presidente da República. Eu acho que vai ser muito ruim para o Brasil. O Chicão Tofani tem razão nisso aí. Trocar ele agora, momento que... Mas ele vai deixar a mesma equipe. Ele já está até dizendo isso, a equipe econômica continua a mesma. Ele e o Rodrigo Maia. O homem com uma estrutura jurídica como tem Michel Temer, secretário de Segurança, deputado, se envolver numa patranha como essa, receber aquele indivíduo de noite, na calada da noite. Mas será que ele não suspeitou que o cara estava com um gravadorzinho, estava gravando em alguma coisa, sabe, uma conversa, ele dirigiu a conversa e ele, bom, essa coisa do desemprego aí que ele falou, já é bem característico da personalidade dele, né? Tu leste o que o Joesley disse a respeito do gravador que ele levou? Não. O Joesley declarou, eu até guardei isso aqui justamente para nós falarmos sobre isso. Joesley afirmou que decidiu usar um gravador para registrar a conversa de Temer após receber a informação de Gedel Vieira Lima de que Michel Temer mantinha uma sala anti-grampo. E como o Michel Temer recebeu pela primeira vez num lugar fora do normal, ele foi recebido numa sala que era assim, como se fosse um porão. Um underground. Entendeu? Um underground, uma coisa assim, um ambiente muito esquisito, sabe? Ele foi recebido num porão, assim, numa sala completamente ao lado da garagem, um lugar completamente diferente. E aí ele levou um gravador que era de borracha para evitar exatamente esse e que fizesse algum ruído, alguma coisa. Aqui está evidente que foi preparado. Tudo. Foi preparado, foi direcionado. Ele gravou, olha, vou dirigido. Dirigido. Tem gente da polícia... Vou derrubar o Michel Temer, ponto. Tem delegado da Polícia Federal que diz que nesse dia que o Procurador-Geral da República assinou a delação do Joesley lá, eles iam prender o Joesley. Sim. Há uma corrente da Polícia Federal dizendo isso. Agora, não se sabe mais o que é verdade. A nebulosidade, Carla, ficou no fato de que teve um foco só, toda essa operação da JBS. A gente sabe quem é que entupiu a JBS de dinheiro. Exatamente. Quem é que autorizou. Todo mundo sabe quem é que deu dinheiro para a JBS. Os governos anteriores. Todo mundo sabe. Mas focaram no Temer. Vamos pegar o Temer e quem estiver pertinho. Preferência é essa também. Que pegar o PMDB, né? Pegar o PMDB ou pegar o Temer. E
pimba. Isso é que causa inquietação e causou também desconforto dentro da Procuradoria-Geral da República, a ponto do Rodrigo Janot ter desafetos, dentre as quais a futura Procuradora-Geral da República. Esse acordo de delação premiada... Esse acordo de delação premiada com essas condições... Foi muito benéfico. Foi muito benéfico. Diante de tudo. Foi dirigido e isso é que provocou... Não que o Michel... Olha bem, ninguém está defendendo o Michel Temer aqui. A gente sabe que ele está enrolado até usar o PMDB. Todo mundo está vendo o que o PMDB está fazendo lá no Senado, na Câmara Federal, nomeando, trocando deputado, trocando senador. A gente sabe o que é o PMDB. Isso não precisa ninguém mais dizer. Mas a forma como foi dirigida essa delação premiada é que provocou inquietação dentro dos setores, especialmente na Procuradoria-Geral da República, onde as pessoas perguntaram, tá bom, peraí, mas e quem começou tudo isso? Quem patrocinou tudo isso? E aí é que causou desconforto. A gente tem, por exemplo, Marco, lá na Rádio Pampa, a gente cansa de falar isso, a gente tem delações premiadas atirando para todo lado. A gente sabe que... E essa foi dirigida. Essa foi dirigida. Essa não, sabe? É um raciocínio lógico, mas né? a cada ação e a cada dia que passa, fica bem claro que foi um bombardeio, é um petardo dirigido ao Michel Temer. O Michel Temer e ao PMDB. Sim, que derrubou o Michel Temer que derrubou a Dilma. E aí ainda deram a sorte de cair tudo na mão do Fachin, que era eleitor da Dilma, que fez campanha. O que antecedeu o Fachin? Fugiu o nome do... O Teori Zavascki. Mataram o Teori Zavascki. Então, assim, sabe, a coisa tá ficando escancarada. Cada vez mais eu me convenço que mataram o Teori Zavascki. A coisa está ficando escancarada. Aí você vê... Que é muita coisa, né? Patrocinou. Morre exatamente o Teori Zavascki. É muita coincidência, assim como a morte do candidato à presidência da República, Eduardo. Eduardo como? Campos. Eduardo Campos, exatamente. Também é muito estranho. E também nunca ficou bem explicado essa história. Nunca. Agora é engraçado. Sempre é um piloto muito experiente, que não sei o que fez uma babada. Fez uma babada. No Brasil, nunca aconteceu. No Brasil eles derrubam avião, derrubam helicóptero. Na Rússia eles envenenam. Nos Estados Unidos dão um tiro. É difícil. Que coisa. Política moderna está violenta, né? Mário Barcelos. Eu quero, já no início do programa, fazer um agradecimento ao meu querido amigo Mário, da Livraria Nova Roma, que vai estar de aniversário segunda-feira. Parabéns, ele é uma pessoa maravilhosa. É aquele? É, aquele seu amigo. Ele não canta. Ele não esquece. Eu sou fã de um autor russo chamado Leon Tolstói. Já falei aqui diversas vezes. Eu estava procurando uma biografia do Tolstói e ele me conseguiu uma biografia raríssima. E essa biografia foi escrita pelo judeu austríaco Stefan Zweig, que viveu no Brasil, que morou no Brasil, que se suicidou no início da Segunda Guerra Mundial, em função da tristeza que ele tinha de ver o que estava acontecendo na Alemanha e com o povo judeu. E esse livro que eu estou trazendo aqui, Dona Magda Beatriz, eu fiquei arrepiado quando eu peguei na mão. Esse livro tem apenas 81 anos de idade. 81 anos de idade. E a frase do Tolstói aqui, a primeira frase no prelúdio, diz o seguinte: o que importa não é a perfeição moral que se atinge, mas o modo de atingi-la. Isso cabe bem para os políticos atuais. O Tolstói escreveu obras fantásticas como Guerra e Paz, Ana Karenina e outros grandes romances. Esse Leon Tolstói, ele era do signo de Virgem, do dia 9 de setembro de 1828. E ele era considerado um gênio. Eu tenho uma série de fotografias dele, porque eu sou enlouquecido com a obra dele. E ele, ao final da vida, primeiro, ele era um homem muito rico, de uma família milionária, donos de terras. E naquela época, dos czares da Rússia, os donos de terras eram os donos das pessoas que viviam, que habitavam as suas terras. E ele, desde garoto, começou a sentir que aquilo não estava certo. Por isso que essa obra dele, ela mostra o sofrimento dos povos, das populações, especialmente das pessoas, no caso do Guerra e Paz, que mostra a entrada de Napoleão na Rússia daquela época. E ele retrata a Rússia como ela era, com o seu pensamento e com a sua visão. E o mais interessante de tudo, que ao final da vida, já com mais de 80 anos, ele se revolta com tudo e com todos e foge da família, pega um trem e vai embora.
Eu vou embora daqui. E a família vai resgatá-lo. Leon Tolstói. Eu quero agradecer ao meu amigo Mário, que isso foi uma pesquisa que ele fez nesse livrinho aqui. Eu vou te mostrar, não tem nada aqui na capa, mas esse livrinho aqui tem apenas 81 anos de idade. Ele nasceu, foi impresso em 1936. Mostra assim, como é que chama o legal é mostrar por dentro as páginas. Ali, ó, já é uma coisa legal. Esse não é uma coisa legal. Não, eu paguei. Isso não é não foi presente? Não, eu pago mais. Não, o Chicão tá doente em casa, mas mandou o secretário. Eu só quero dizer uma coisa para vocês. Ontem eu falava do Sylvester Stallone. Esse livro para mim não tem preço. Olha, esse livro, para mim, não tem preço. Tolstói, esse é o legítimo das páginas amarelecidas. Olha só que Leon Tolstói, né? Leon Tolstói. Olha, eu entro em ebulição. E quando ele me entregou o livro, Vitorino, eu coloquei na mão. Em ebulição é muito Não, o Chicão, se estiver assistindo, vai estar com a... Eu entro em ebulição. Ele já vai interpretar, né, da forma dele. Olhem aqui, ó. Tolstói pintado por ele mesmo com 2 L. Olha aqui, ó. 2 L's. Não, é 2 letras L. 2 L. Aqui, ó. 2 letras L. Esse livro, eu tenho a minha coleção. Eu tenho, por exemplo, uma história do Brasil, editada em 1932, mais ou menos, 1932, escrita por um alemão. O alemão veio para o Brasil e escreveu toda a história do Brasil até aquele ano, desde o descobrimento, com todos os documentos, fez uma pesquisa em 3 ou 4 anos e escreveu. É um livro de uma brochura, uma capa muito forte, muito dura, e ele mostra... Não dá para falar. Fala! É que brochura é capa. É um livro de uma brochura dura. Tem alguma coisa. É brochura. É um livro, tem uma brochura. Eu também. Não tem concordância nominal. É uma coisa ou outra. Não. A brochura de um livro é uma coisa. Capa dura. Brochura de um ser é outra coisa. É isso que tu queria saber. E a capa dura... Então, capa dura é uma coisa. O mais admirável é que tem que vir um alemão da Alemanha para escrever a história do Brasil para os brasileiros dele. E não esqueça, muitos alemães vieram para o Brasil. O teu comentário. Cara, olha aqui, ó, Vitorino. O Vitorino é o rei do desmazelo. Posso falar? Agora eu vou mandar uma pra ele. Vitorino, eu não sabia que você tinha trabalhado no Grupo Zafari. Só não entendi porque você não devolveu o casaco. Não devolveu o uniforme. Não devolveu o uniforme. Mas legal. Legal. Ele trabalhou e vou dizer uma coisa pra vocês. Agora eu entendi. Eu vou ligar pro seu Ayrton Zafari e vou contar pra ele que tá... Aquele casaco que ficou faltando naquela contabilidade. Sumiu. Aliás, se o Grupo Zafari quiser comprar uma cotinha do Atualidades Pampa, o telefone aqui é 3218 eles não patrocinam mais essas coisas. Essas coisas? É verdade, eles não tem mais patrocínios fixos. Essas coisas? Essas coisas eles não patrocinam mais. Para de ficar pedindo. É só looks. Peraí, depois tu fala de Chicão, tu fala. Dona Magda, para encerrar, o Stefan Zweig escreveu uma obra chamada Brasil, o País do Futuro. Na década de 30. Brasil, o País do Futuro. Ok, encerrei. Encerrou. Olha só, não tem mais Magda. brochura, capa dura, nada mais. E o Messi? Não. Fala. Messi? Não, eu quero falar outra coisa que eu não entendi muito bem. O maior temor... Não, calma aí, eu chegarei lá. Pensei que era a manifestação do Mário Marcelo. Não. O maior temor do trabalhador, da pessoa assalariada, é o que? A inflação, né? A inflação desenfreada, inclusive, é um bicho de 7 cabeças para as pessoas, enfim. Aí a gente ouve notícias de que agora o Brasil apresentou uma deflação. O IPCA do Brasil do mês de junho é o menor em 11 anos, em 0,23%. A deflação, aí a gente pensa que bom, vai poder comprar mais, vai ter mais poder de compra e tal. Só que daí eu ouço dizer que a deflação também é ruim para a nossa economia. Por quê? A deflação, ela sinaliza para o investidor
que o preço do seu produto pode sofrer pressão negativa, ou seja, ele tem que baixar o preço para se manter no mercado. Isso não é uma boa sinalização para investidores. A característica principal do investidor, o sonho do investidor é o quê? Ele põe dinheiro para ter lucro. Isso é uma economia capitalista, ou seja, você bota dinheiro, gera empregos, corre riscos, paga impostos e quer ter lucro, quer ganhar com isso. Quando você encontra um mercado em que os produtos estão caindo de preço, ou seja, deflacionando, você fica instável na hora de investir, porque você pensa, eu vou fazer um cálculo estimativo, vou lançar um determinado produto para vender por R$10. Daqui a pouco eu vou ter que vender esse produto a 8. Olha bem, eu estou forçando os números apenas para criar uma figura. Então, assim, a deflação, ela desestimula o investimento, mas é doido tanto isso. quanto a inflação. Então, depois que inflacionou, tem que se manter ali. O ideal é que o processo de inflação, ele é tido como natural na economia. O avanço de preço é tido como exatamente isso. Natural. Para você ter uma ideia, o primeiro iPhone foi vendido a $39. Hoje um iPhone é vendido nos Estados Unidos a $599. Aí você vai dizer, sim, houve uma evolução tecnológica, mas o custo final do produto não teve um avanço tão significativo que justifique um aumento de 1.500% sobre o preço do produto. Na verdade, os americanos têm uma inflação de mercado, a chamada inflação residual, que faz parte e estimula o investidor. Os economistas dizem que a inflação ideal para um país em desenvolvimento fica entre 2% e 5% ao ano. Essa seria a inflação adequada para uma economia em desenvolvimento. Tu sabe o número do Brasil? Brasil? Os números do Brasil não são confiáveis, né? Porque já teve com 2 dígitos, aí voltou para 9. Tu não sabe isso. Aí caiu para 6. Não, a inflação... Não existe uma inflação fixa. A inflação é sempre calculada pelos últimos 12 meses. E a inflação dos últimos 12 meses no Brasil é 5,5%. Eu só sei que a cesta básica de Porto Alegre é a mais cara do Brasil. Que doido. Tudo é mais caro no Rio Grande do Sul. É difícil do povo entender. E a gente estava falando antes, né, da gafe do presidente Temer, que falou que vai, né, trazer de volta o desemprego, mas teve uma notícia boa hoje, li uma pesquisa, dados da RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, diz que as pessoas mais velhas de 50 a 64 anos, de 2010 a 2015, teve um grande aumento, né? Teve 30% de aumento nessas pessoas empregadas hoje em dia. Sim. E as pessoas de mais de 65 volume anos... Volume de emprego ou rentabilidade? É isso. Volume de emprego. Essas pessoas, 30% das pessoas de 50 a 64 estão empregadas, desde 2010 a 2015. E as pessoas com 65 anos também aumentou. Em 2010, eram 361.387 trabalhadores, ocupavam vagas formais. E em 2015 subiu para 574.102 vagas. Aumentou 58,8%. Que bom, né? Porque a gente vive falando que... Agora olha o número que a Jéssica dá. Vamos extrair um outro dado desse número. O governo quer que as pessoas trabalhem contribuindo por 40 a 49 anos. A discussão continua. Olha o dado que a Jéssica deu. Em torno de 60 mil trabalhadores acima de 64 anos. 60 mil trabalhadores acima de 64 anos. Num universo de 70 milhões de trabalhadores, dos quais 14 milhões de desempregados. Olha o absurdo do projeto do governo se cotejado com esse número que a Jéssica acabou de dar. Não, mas são mais de 60 mil pessoas, né? Não. Na faixa é essa. Na faixa de 64, 65 anos, 60 mil pessoas. É mais. Mas o número subiu para 574 acima de 65 anos. Quantas pessoas? De 361 mil, subiu para 574 mil. Não, é porque as aposentadorias, Vitorino, não mantêm as pessoas por causa disso. Mas mesmo assim, ainda passa ao largo, né? As pessoas têm que trabalhar, mesmo com a idade de aposentar. Meio milhão de trabalhadores acima de 65 anos e o governo quer mais de 40 anos de contribuição. Ou seja... 50 eles querem. O número, embora não seja contundente, quanto eu pensei a princípio, mas continua sendo constrangedor. Sim. Você está assassinando uma geração Pode melhorar, inteira né? com esse projeto da Previdência, né? E me surpreende que tem gente que defende, viu?
Ué, o Rodrigo Maia é um que defende. Defende. Cara, o Rodrigo Maia não. Enquanto está com o governo, ele Poderá ser defende. presidente. Daqui a pouco ele pode mudar. Denúncia sobre a área azul. Por favor, falem dos parquímetros estragados no centro de Porto Alegre. Vários estão estragados. Andei mais de 4 quadras tentando achar um que funcione na Avenida Mauá, porém praticamente todos estavam estragados. Quando retornei ao carro, notei que havia sido multado. EPTC é uma bandidagem, observação não é de hoje que os mesmos parquímetros estão estragados. Me pergunto se não os mantém estragados de propósito. Jonas, de Porto Alegre. Eles estavam fazendo uma licitação de uma nova empresa. Sabe que no Menino Deus também, vários estragados. Parquímetros estragados, mas aí é depredação do vandalismo dos próprios flanelinhas que ficam cuidando. Usuário, é flanelinhas. Eles fazem depredação e para aí tomar tu conta estaciona e aí tu paga. Agora, esse negócio de flanelinha é um negócio inacreditável, né? Em qualquer país decente do mundo, isso é crime. Aqui no Brasil, eles chegam a ter associação, sindicato, tem vereador que defende, legislado. E não cuidam nada. E não cuidam absolutamente nada. Ele pega o dinheiro e vai embora. Pega o dinheiro e vai embora. São poucos que cuidam. Tem gente que faz um trabalho honesto. Tem alguém que tem aquele cantinho, coitado, mas mesmo assim, se você adotar princípios legais, você vê que você não pode privatizar uma área pública. É uma extorsão. Você privatizou uma área pública? Sim, não, e aí de ti que não colabore, né? Mas aí de ti que não colabore. Essas coisas que tem no Brasil é que nos fazem muitas vezes pensar que tipo de país nós construímos, né? Que tipo de país nós construímos? No jeitinho brasileiro. Vamos longe, né? Vai aqui do lado do Uruguai. Que, aliás, hoje teve um acordo. Não precisamos ir para a Europa. A propósito, tem uma notícia sobre o Uruguai, Sim, o Brasil hoje Uruguai. foi assinado o acordo. Um acordo que vai facilitar ainda mais, né, o visto permanente tanto para brasileiros morarem no Uruguai quanto para uruguaios morarem no Brasil. Então, se já era fácil, facilitou ainda mais. Apenas alguns documentos, passaporte, a ficha limpa, né? Também tem que ter uma ficha. As chancelarias se tornaram órgãos registrais. Hoje passou a ser um direito do cidadão brasileiro morar no Uruguai e um direito do cidadão uruguaio morar no Brasil. Sem a exigência de tempo prévio de permanência. Sem tempo prévio. E tinha umas outras exigências também, mas agora a única exigência é o país se reserva o direito de não aceitar o residente infrator. E pode exercer tarefas assalariadas? Sim. Sim, tudo. Como qualquer uruguaio no Brasil, como qualquer brasileiro no Uruguai. Eu acho que isso está bem melhor para o Brasil do que para os uruguaios. Eu também acho. República Oriental do Uruguai. Olha aqui, ó, os nossos telespectadores... Vamos parar com aquele ufanismo tofaniano de que o Uruguai é o melhor lugar do mundo. Também não é assim. Por falar em tofaniano, muitas pessoas estão perguntando pelo Chicão Tofani. Cadê o Chicão? Sou fã do programa, parabéns. Onde anda o Boa Vida do Chicão? Abraço a todos. Lili, parabéns pelo programa. Algumas pessoas, eu já perdi aqui também, peraí, tá aqui, ó. Peraí, deixa eu achar, porque tá meio confuso hoje o nosso... Ausência do Chicão, vamos ver aqui, ó. Por onde anda o nosso Bruce Willis Galdério, kkk? Ele é figura indispensável nessa bancada maravilhosa. Sou viciada neste programa, beijo a todos e parabéns por nos proporcionarem essa alegria ao final de cada dia. Quem diz isso é a Jaqueline. Chicão, atenção, bancada, gostaria de saber se por acaso o Chicão não compareceu ao programa devido ao resfriado contraído em virtude das fotos nuas. Programa Franco. Isso, gente. Dona Magda, quando o Chicão saiu, ele estava vestido? Ele Tenho até medo. Pegou friagem na carenagem. Posso continuar? Na carenagem. Obrigada. Sim, tenho até medo do que aquele menino possa aprontar. Programa maravilhoso e tal, não sei o quê. Quem mais aqui? Ausência do Chicão, sou viciada em não sei o que. O Chicão realmente está com uma gripe horrorosa. Veio hoje por aqui, mas ele está tão ruim, rouco e não sei o quê, que as nossas produtoras mandaram ele para casa, porque ele estava sem voz e além do que ia passar para nós. Mas ele vive sozinho também, né? Não sei o que, mas eu acho que são esses nudes dele. Como é que é o nude dele? Nude... Fine art. Fine art dele mudar um... Peladão agora fine art. Nele, eu acho. Ele pegou uma friagem. Ô, Magda, eu quero mandar um beijão pra minha amiga Madeleine Miller. Encontrei a Mad hoje no shopping, maravilhosa. Pra ela e pra mãezinha dela que assiste o
Atualidades Pampa todas as noites. Muito obrigada pelo carinho e um beijo pra Madi. Saudade da Madi. O Chicão vai se recuperar. Tem que entender que pessoa de certa idade, quando pega resfriado, o negócio complica. Demora um pouco. E hoje eu fui até a Unimed e encontrei a Ramonita. E a Ramonita é uma senhora alegre, feliz e bonita. Opa. E mandou um abração pro Marne. Disse que foi ela, Marne, que te mandou a imagem da Audrey Hepburn. Que maravilha. Foi ela, e ela me encontrou e disse que ama a bancada e estava esperando o nosso beijo hoje. Ramonita. Então, aproveitar e agradecer a dona Marlene Sauer. Eu não sei se eu já agradeci, outros dias eu agradeci pela me mandou hoje. Eu cheguei na portaria aqui da empresa hoje, da rádio e da TV. Tinha uma série de livros, entre eles um livro fantástico que mostra os diálogos entre Winston Churchill e o Franklin Delano Roosevelt, presidente americano, e o primeiro-ministro inglês durante a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos assina e põe em prática uma tática de empréstimos e arrendamentos, né? Ele faz um financiamento, digamos assim, para a Inglaterra. E nesse livro deve estar, eu não consegui ler o livro ainda, que foi hoje que eu ganhei o livro. Uma das histórias que contam é que o Churchill chorava depois de tomar um litro de uísque. Chorava. De prazer, ele chorava de prazer. Porque os Estados Unidos mandaram um navio, recolheram todo o ouro que tinha na Inglaterra naquela época para pagar os aviões, os navios, etc. Por isso que a Inglaterra ficou quebrada. A Inglaterra até hoje está quebrada em função dos pagamentos, dos arrendamentos, dos financiamentos. A Inglaterra é quebrada? Até hoje está quebrada. Essa água tem alguma coisa, né? Não tem, eu não tomei, sou que tomou a água. Então a água está errada. A falta de água. A Inglaterra é quebrada. A Inglaterra é uma das maiores economias da Europa. Pode ser grande economia. A Inglaterra quebrou. A Inglaterra perdeu todos os seus domínios dos oceanos. Como é que se diz? Continentais. As colônias, né? Perdeu a Índia, perdeu todas as suas colônias. Isso aí provocou na Inglaterra uma pobreza muito grande. Claro que para os padrões brasileiros, a Inglaterra é um país riquíssimo, mas não como ela, que era a maior potência do mundo até aquele momento, até a Primeira Guerra Mundial, a bem da verdade. Toma uma aguinha. Olha aqui, ó, deixa eu... Oi, eu e minha... de Portugal hoje. As duas podem parar de gritar uma com a outra. Obrigada. Oi, eu e minha avó e a tia assistimos todos os inícios de noite de vocês. Mega Ultra Master, adoramos vocês e o Vitorino. O Vitorino sabe muito. Grande abraço. Não a provoca. Bruno Pedro. Estacionamento... Dúvidas eu tenho. Boa noite, amigos da bancada. Aqui em Bagé, o sistema de cobrança relativo ao estacionamento funciona com a aquisição de cartões confeccionados em papel e que devem ser previamente adquiridos com valores diferentes, de acordo com o tempo de estacionamento, desde 30 minutos até 2 horas. Estes cartões são vendidos por estabelecimentos comerciais, o que penso agiliza o sistema, pois não depende exclusivamente de moedas para a compra dos mesmos, além de que não possuímos as máquinas dos parquímetros e, portanto, não há depredação. Abraços, Denise de Bagé. Um abraço para a doutora Rosângela de Canoas, uma das mais competentes advogadas de Canoas. Um abraço, doutora Rosângela, obrigado pela audiência e pelo carinho com essa bancada, com todos nós. Seja sempre bem-vinda. Fala. Carla, boa noite. Por favor, manda um abraço ao Marne. Adoro as dicas de livros. Sou carteiro e entrego Sedex na General Câmara. Comprei as chaves do reino na livraria Nova Roma. Okay. Ótimo atendimento. O Mário faz misérias para bem atender. Agradeço, Mário Fernando. Que bacana. Legal. Falando em Mário, o Messi tem a pena de prisão substituída por multa na Espanha. Ele teria que cumprir uma pena de 21 meses de prisão. Todo mundo sabia que não ia colocar o Messi na prisão. Sim. E por que ele tinha pena de prisão? Fraude fiscal. Fraude fiscal, ok. Isso, não pagou imposto de renda. Aí ele pagou uma multa de 255 mil euros. O que é 255 mil euros para o Messi? Nada. Trocadinho, um cachorro quente para nós. É 2,50 para nós. O pai teve sua pena de 15 meses de prisão, substituída por uma multinha de 180 mil euros. Eles não tinham que cumprir prisão de tempo mesmo na decisão original, uma vez que réus sem antecedentes criminais podem cumprir qualquer pena de menos de 2 anos em condicional na Espanha, como está também aqui no Brasil. Então, mas eu queria saber o que tem a ver o Mário com o Messi.
Porque você está falando do Mário, você diz, bom, falando nisso, falando Mário, o Messi, o que o Mário... É a água. Começa com M. Eu pensei que o Messi... Boa noite, doutor Vitor. Entendeu o que eu quis dizer? Eu pensei que o Messi tinha um armário. Entendeu o que eu quis dizer? Tem sim. Tem um armário. O senhor se esconde lá sempre. Tem um armário, exatamente. De onde muita gente deveria sair. Doutor Vitorino, alto lá. Mas não é o meu caso, moça. Não sei. Serviu pra ti? Você falou olhando pra mim? Não, eu nem estava olhando pra ti, estava olhando pro e-mail aqui. Boa noite, doutor Vitorino, alto lá. O Chicão defende esses vagabundos, digo, os flanelinhas. Em mais de uma vez, viu o Chicão defendendo os flanelinhas. Deve ser porque ele não tem carro. Mas o Chicão tem carro, senhor. Senhor Reginaldo? É porque ele defende os flanelinhas. O Chicão tem carro, senhor. Ele tem jabá com os flanelinhas. Bom fim de a todos. Bom fim de a todos. Reginaldo Oliveira de Souza. A respeito da cesta básica que vocês falaram. Quanto à cesta básica, Porto Alegre tem o maior preço porque contempla mais carne. A cesta básica do gaúcho tem o maior preço por causa deste detalhe. Só para esclarecer, Mauri Jefferson Lamb, de Panambi, Rio Grande do Sul. Eu não conheço cesta básica que venha com carne. Cesta básica não tem carne. Bom, não sei. Foi o que o nosso telespectador... O nosso telespectador falou do Chicão Tofani, que está gripado hoje, deve ter pego a gripe da Jéssica. Pode ser, vocês sentaram um ao lado do outro. É verdade. Que eu peguei na semana passada, né? E aí o vírus... A capa dura... Os meus colegas aqui. A dona Denise de Bagé, que colabora muito conosco. O Marlon está estupefato com os livros que lê. Aliás, não poderia ser o contrário, mas a capa dura do livro contrasta com a brochura do mesmo. Denise de Bagé. Tá bom. Tá bem? Bom, eu não sei. Eu tô quieto. Isso, Magda, isso. Misturem tudo. Caixa 1, caixa 2, dinheiro roubado para encher os bolsos de gente como Aécio, Temer, Cabral, Cunha, etc. Ótimo jornalismo, grande contribuição para o país. Que tristeza, Sérgio Severo. Estava boa a minha interpretação? Eu falava excelente. Que bom, obrigado. Seu Severo está muito severo. Ele anda passado. Ele anda passado conosco, seu Sérgio Severo. O Osmir mandou um neologismo aqui assustador. Ele disse, capa dura é quando o zorro fica excitado? Mas ele está com a espada na mão? Isso. Sabe que eu acho que todo mundo merece uma segunda chance. Vamos lá. Não vem com a Suzana Reichenbach. Todo mundo merece uma segunda chance, as pessoas erram, né? Se elas reconhecerem o erro, ok. Mas tem gente que não merece. Não. Tem gente que não merece. E uma dessas pessoas é Suzane von Richthofen. Von Richthofen, esse nome é. Pois é, condenada, né, pelo assassinato dos pais, ela agora quer ser missionária evangélica. Que coisa. Procurou o pastor da igreja, que o noivo dela é da igreja, e ele apresentou a igreja para ela. Maravilha. E ela não é o Sandrão, o noivo mais, né? Não, ela foi casada com o Sandrão. É o Rogério Olberg. E os irmãos que a irmã dele é uma presa, então foi assim que ele conheceu ela. E aí ela procurou o pastor da igreja dele. Que coragem de namorar com ela, né? Coragem, né? Mas tem. Parece que ele é insone. Ele ela não dorme nunca. A Suzane quer contar o relato, né, da vida dela, da mudança dela quando ela encontrou a igreja. Eu acho impressionante. Óbvio que as pessoas, elas merecem, né, o perdão. Não somos ninguém para perdoar, né? Só o divino. Não, mas não dá para perdoar. Não, Só que foi um absurdo o que ela fez. Puxado, agora quer ser missioneira para contar o missionária. Para contar o relato da vida dela, da mudança. Pelo amor de Deus. Num país sério, ela não sairia da cadeia, né? Não, que mudança. Não teria essa oportunidade. Ficaria trancafiado pro resto da vida. Não, mas aqui perpétua ou coisa pior. No dia dos pais, né, e no dia das mães, ela tem liberação. Qual é a mudança? Teve indulto. Pois é. Ela matou os pais e não vai mais matar... Agora ela acha que ela mudou, ela virou outra pessoa. Ela é esquizofrênica, ela tem um problema. Essa moça tem um problema seríssimo. Tem problemas psicológicos, sérios. Psicopata. Boa noite. Olha o suspiro. Que suspiro foi esse? Boa noite para a bancada mais chique da televisão brasileira. Somos telespectadores assíduos, pedimos um favor.
Quando falarem em PT, não chamem de Partido dos Trabalhadores. A classe trabalhadora não merece ter seu nome manchado com esta sigla. Quem trabalha não faz o que eles fazem. Vivemos em 2 países, um dos políticos e outro do povo que trabalha arrecadando para sustentar esses ladrões. A solução seria uns 3 homens-bomba, num congresso lotado com todos os políticos corruptos. Assim, a verdadeira política será renovada. Abraço, João de Itabaí. Vai faltar bomba. Eu acho que não vai faltar espaço. Falando nisso, os tais lanceiros, não sei o quê, lanceiros negros lá foram outra vez citados. O oficial de justiça avisou, olha, tem prazo, tem que sair, já mandaram recado, não vamos sair, blá, blá, blá. Sabe, eles desafiam a justiça, desafiam a autoridade. É que eu quero ver qual será o discurso agora, Gustavo Vitorino, porque nós fomos quase crucificados, né, quando tivemos uma posição, uma postura, uma defesa, porque o espaço que eles invadiram, né, ali da esquina da Andrade Neves com a Rua da Ladeira, era do governo. E o governo tinha obrigação de mantê-los ali, porque não dá lugar para eles morarem, ok? Esse era o discurso. Ninguém e agora, os donos desse prédio têm obrigação de dar lugar para eles morarem? E eles desafiam a justiça, dizem que não sei o quê, que não vão sair, que o prédio era um prédio... Quer dizer, qualquer lugar que não tiver ocupado hoje, alguém pode invadir e virar dono? Mas, Vitorino, mas todos os sindicatos fazem a mesma coisa. Em todas as greves. A justiça determina o cumprimento... Eles estão se lixando e nada acontece. Nada acontece. A multa, mas quem eles pagam essas multas quando são multados? Para! E aí vai ter mais uma vez a brigada militar, vai ter que ir lá desocupar. Vamos xingar a brigada. Vai ter meia dúzia de políticos que vai ficar na frente, eu recomendo ao comandante, mais uma vez, baixar o cacete, quem tiver na frente, seja político ou não, autoridade é autoridade, não se brinca com autoridade. Tem uma ordem do juiz, o oficial de justiça está lá, desocupa. Se ficar na frente, deputado, vereador, o agente da ONU, agente secreto, o diabo que carrega, não interessa. Baixa o cacete, enfia o cacete, porque não dá mais. É como está acontecendo na Alemanha. Na Alemanha estão baixando o cacete. Sim, mas... Não combina com a tua pessoa. Não, mas é o que eu fui influenciado, desculpem. Não combina com a tua pessoa. Não sei, mas me desculpem isso aí sem querer. Não, mas na Alemanha a coisa foi feia mesmo. Hoje também, mais uma vez, quebra-quebra, incendiaram o ônibus, coisa e tal. E baixaram o cacete mesmo. Baixaram o cacete lá, tinha membro de ONG, tinha... parlamentar de outros países da Europa, a polícia alemã não quis nem saber. Baixou o cacete, mandou todo mundo... Olha, acabei de receber o elogio do seu Sérgio Severo. Magda, o Brasil está perdendo uma grande atriz. Quem me conhece e assiste o programa acabou de me ver na televisão, interpretação perfeita. Ele ainda tem bom humor. O João Francisco de Oliveira... Essa é a segunda vez que nessa semana ele manda um e-mail igual. Eu não li, não foi por esquecimento, foi por falta de tempo, mas hoje eu vou ler. Quem sabe o Gustavo... Boa noite, Magda. Quem sabe o Gustavo agora peça provas concretas. Favor, abra o link e veja quem está na foto, onde esses deputados, e Marco Maia é um deles, utiliza verbas da Câmara para ir a um ato político particular. Não são nas pequenas coisas que se inicia o combate à corrupção, mas como esse deputado do PT é amigo íntimo do Vitorino, talvez ele, como falei, queira provas e trânsito em julgado. João Francisco de Oliveira. Antes dele responder... Prova em trânsito, não quero nada, eu quero... Assim, eu já disse, quem tiver que ir... Ó, seu João Francisco, porra... Michael Rizzo diz o seguinte: eu namoraria a Suzane, só não dormiria no mesmo quarto e trancaria a porta. Perigoso. Vitorino, menos diabo, por favor. Olivia Reis de Taquari. Fala diabo. Menos diabo. Que diabo? É diabo que te carrega. Sérgio Roig, boa noite. Nesse horário não há programa melhor no mundo. Aqui da muito heróica vila de São José do Norte, Rio Grande do Sul, segue o nosso fraternal abraço. Neldi e Sérgio Roig. São José do Norte, obrigado. Que cidade maravilhosa, terra do meu querido amigo Edi Amorim, que foi um dos maiores comunicadores do rádio de Porto Alegre. Trabalhamos juntos muitos anos na antiga Rádio Itaí. Ele era advogado, voltou para a sua cidade, advogava na cidade. Ele fez um programa de rádio lá e tal. E ele me falava muito de São José do Norte, né? Que faz aquela travessia ali em Rio Grande, um belo local para se viver.
local. E eu fico, às vezes, pensando em quantas cidades maravilhosas que nós temos aqui no Rio Grande do Sul para as pessoas viverem. Pequenas cidades, como nós falamos essa semana, Nova Petrópolis, por exemplo, que lugar maravilhoso para viver. Santa Cruz do Sul, outro lugar maravilhoso, Estrela aqui, Bento Gonçalves, que você falou agora, imóveis lindos, não sei quem que me falou agora. E sabe, nós temos no Rio Grande do Sul uma qualidade de vida extrema. No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, não temos nenhuma, porque é um perigo andar pelas ruas de Porto Alegre. Está cada vez pior. O centro de Porto Alegre hoje é um horror, aquelas pedras soltas, a sujeira, sabe, as pessoas destruídas andando pelas ruas, o olhar triste das pessoas. O que mais me causa moça, como eu sempre digo, é a tristeza das pessoas. O gaúcho sempre foi espontâneo, alegre, aquelas risadas, aquela brincadeira Grêmio Internacional, aquelas brincadeiras todas. Eu não vejo mais, dona Magda, as pessoas rirem, as pessoas estão tristes, né? Não tem perspectiva, né? E é só ladrão. Me aponte alguém. A gente vai rir. Falando em encrenca, hoje o seu Putin se reuniu com o Donald Trump. Seu Putin. Ah, sim, senhor. Seu Putin, o filho da dona Putin. Cuidado. Eles se reuniram hoje e decidiram que vão estabelecer uma trégua forçada na Síria. Gente, é legal a ideia deles. Mas escancarou para o mundo de que Estado Islâmico, rebeldes sírios e o próprio governo sírio, o próprio governo do Bashar al-Assad, são joguetes, peças de um jogo de xadrez de influência naquela região do Oriente Médio. Ficou evidente quando dois líderes de duas potências mundiais se reúnem e dizem: vamos fazer a paz lá, vamos. Decidiram fazer a paz. Os dois. Quer dizer, ficou evidente de que o governo sírio e as forças que lutam contra o governo sírio, rebeldes e até o próprio Estado Islâmico, são muito mais peças de um jogo de xadrez que é complexo, porque aquela disputa da hegemonia, do tráfico de influência naquela região há muito tempo é forte. Agora, escancarou para o mundo hoje isso. E eu confesso a vocês que fico preocupado. Porque, Marne, assim como eles decidem parar uma guerra, eles podem começar uma. Contra a Coreia. Não, a Coreia... Aliás, a Coreia do Norte hoje descobriu um negócio hoje interessante. Os especialistas dizem que aquele foguete do Minimum é migué. Que a Coreia vai levar no mínimo de 10 a 15 anos para produzir realmente um foguete intercontinental. Esse foguete do Minimum aí é migué. Agora descobriu uma outra coisa também. O Brasil... vende 2 bilhões de dólares por ano. Tu tirou a resposta da pergunta que eu ia te fazer. Qual é a relação do Brasil com a Coreia do Norte? É estritamente comercial. O Brasil vende 2 bilhões de dólares para a Coreia do Norte e compra da Coreia do Norte 8 bilhões de dólares. Vende o quê? Nós temos um comércio internacional deficitário. O que nós compramos? Deficitário. A Coreia do Norte vende muitas peças mecânicas e componentes de computador. Mas então eles não têm uma tecnologia atrasada, meu amigo. Aí que tá. E a gente vende o quê? Sabe o que acontece? É da chinês? Ah, bom. A Coreia do Norte, 80% que a Coreia do Norte compra e vende é China. A Coreia do Norte é um apêndice da China. Agora, o senhor esqueceu de falar no aspecto mais importante da Síria, da guerra da Síria. A morte já de 500 mil pessoas. 500 milhões de sírios que saíram do seu país, das suas casas destruídas, suas famílias, etc., para viver em outros países como párias. Ou vocês acreditam que algum país da Europa vai tratar um sírio ou alguém da mesma forma como trata os seus cidadãos? Isso é mentira, não é verdade. Ah, não, os direitos humanos, isso não é verdade, não é verdade. Então foram até agora computados, segundo a agência síria, 500 mil sírios foram mortos até agora. Mulheres, crianças, soldados, velhos... Corintianos. Isso eu já não sei. Agora, é uma vergonha isso aí, e até o presente momento, essas nações que o Vitorino falou agora, a Rússia e os Estados Unidos, títeres somos nós, que estamos ligados a essas potências, porque um dia eles resolvem. Esse maluco aí desse Trump aí, e o outro maluco lá que ri hoje, ele parecia uma hiena rindo hoje. O Putin. Essas pessoas que realmente não têm a mesma oportunidade dentro desses outros países,
muitas delas se tornam esses lobos solitários, porque eles se revoltam com tudo isso, com a falta de oportunidade e acabam se vendendo para o tal do Estado Islâmico, né? E acreditando no Estado Islâmico e entram na vibração e acabam se tornando lobos solitários dentro desses países. A gente acredita no que quer acreditar, né? Exatamente. Acham que não se deu oportunidade, ficam revoltados com a sociedade e se voltam contra a sociedade exatamente nessas ações tão difíceis de combater, que é a ação do lobo solitário, que a polícia não tem como pegar, porque não sabe quem é lobo solitário. Então, o que a gente tem visto? A pessoa pega um carro e atropela não sei quantas pessoas, né? Isso aí mata ele. Exatamente, aí mata ele. E vários, por exemplo, nos Estados Unidos, depois que caiu as Torres Gêmeas, praticamente não se teve. Teve em Orlando, né, há pouco tempo atrás, mas passou um tempão sem nada. Mas alguns lobos solitários não aí sim a polícia não conseguia, né, capturar, enfim, saber quem é o lobo solitário. Por isso que são ações muito difíceis para a polícia de controlar. São essas pessoas que se sentem fora da sociedade e querem se vingar mais da sociedade. Mais a lavagem cerebral? E mais a lavagem cerebral, é óbvio. Só retomando a informação sobre a Coreia do Norte, o Brasil em 2001, no final do governo Fernando Henrique, foi que estabeleceu relações diplomáticas com a Coreia do Norte. E a chancelaria só foi aberta em Brasília em 2005, assim como em Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte, só foi aberta em 2005. Só que o Brasil, assim como outras nações ocidentais, não mantém um embaixador na Coreia do Norte. Ele mantém um encarregado de negócios, que é um diplomata de segundo e terceiro escalão, responsável exclusivamente para repassar ao Brasil informações sobre o que acontece na Coreia do Norte. Ele não tem sequer autorização para intercâmbio comercial. Então, assim, as relações diplomáticas com a Coreia do Norte são muito limitadas. O problema não é o Brasil, é todos os países. Mudando de assunto, mas ficando na área da informação, na verdade do convite, nós temos um telespectador, o professor Pedro Zorato. Ele nos manda semanalmente um convite para a participação do 19º Encontro de Violoncelos, que começou nesse dia 6 e se estende até o dia 19 de julho de 2017. São concertos, recitais, masterclasses, oficinas e palestras, né? Com diversos professores, sob a coordenação de Milene Jorge Aliverti. E agora, neste final de semana, por exemplo, amanhã, 8 de julho, às 18 horas, tem um recital no Instituto de Artes da Universidade da URGS, Instituto de Artes da URGS. Depois, no dia 9, às 11 horas da manhã, no Teatro Araújo Viana. No dia 10, depois tem uma programação também. Então, nós queremos agradecer e estamos divulgando aí para quem se interessa por esse tipo de apresentação, que é, sem dúvida alguma, bonito, né? Uma música clássica, uma música bonita. Então, fica aí e agradecemos ao nosso telespectador pelo convite. E voltando a esta reunião lá em Hamburgo, eu estava assistindo a entrevista, o bate-papo entre o presidente Trump e o presidente Enrique Peña Nieto, que é o presidente do México, né? Aí, daqui a pouco, o Trump olha para ele, não, mas ele é meu amigo. Depois de tudo que foi dito, que o Trump disse na campanha. Diz, não, mas eu não tirei da cabeça ainda de construir o muro. E eles vão ter que pagar o muro. Mas quem é que vai estar acreditando? Quem é que vai acreditar nisso aí? Como é que os Estados Unidos, que tem no México o seu grande parceiro comercial, os dois, o Canadá e o México, só que o Canadá tem 20 e poucos milhões de habitantes e o México tem 120 e poucos milhões de habitantes. Olha a grandeza do México, a população do México. Eu sei que o Canadá também é um país muito rico pela sua extensão territorial e pela sua qualificação. Agora, como é que os Estados Unidos vai perder um mercado como o México? Claro que não vai perder. Isso tudo foi falácia, foi conversa e isso aí não vai sair muro, não vai sair absolutamente nada. Vai ficar na conversa. E esse Trump, ele diz uma coisa hoje, ele é bipolar. Cada dia ele diz uma coisa diferente, o Trump. Agora, voltando à política aqui nacional, nós falamos na semana passada do ex-prefeito José Fogaça, hoje deputado, que era um dos membros, porque foi tirado, já não é mais, da CCJ, que vai julgar a ação contra o presidente Michel Temer. Ele disse já na semana passada em entrevista que não tinha posicionamento firmado ainda, porque não tinha lido ainda a acusação, não sabia da defesa
E então ele ia esperar essas duas coisas para poder se posicionar. Sim. Mas o partido colocou ele na parede e perguntou: qual é a tua posição? E ele deu exatamente essa resposta: não tenho posição formada ainda, porque não li nem a peça acusatória, nem a peça de defesa. E aí eles disseram o seguinte, e ele disse que é prerrogativa realmente do líder da bancada, não se sentiu ofendido nem nada parecido. Então, já que não tens a tua posição formada, então sairás da CCJ e entra no lugar dele Carlos Marum, que nós sabemos qual é a posição. Carlos Marum amigo de Cunha. Michel Temer. Pelo amor de Deus. Visita o Cunha toda semana na prisão. Sim. Visita o Cunha toda semana na prisão. E já Tasso Gereissati, que é o presidente interino do PSDB, disse que vai acabar desembarcando no governo. Tá bem. Né? E aí, acho que está deixando bem claro, né? Exatamente, alguns criticaram de dentro do PSDB, aquela rixa que sempre tem dentro do PSDB. O Aloysio Nunes Ferreira defenderam, dizendo que a maioria da bancada, tanto do Senado quanto da Câmara, pensa desse jeito, que o governo deveria desembarcar, porque não tem mais governabilidade dentro do governo Temer. E a Itália continua trazendo más notícias, né? O desabamento de um prédio na região de Nápoles na manhã desta sexta-feira deixou 3 mortos e 5 desaparecidos. Os bombeiros encontraram os 3 corpos, continuavam procurando por outras 5 pessoas nos escombros de um desabamento de 2 dos 4 andares de um prédio, de um pequeno prédio em Torre Annunziata, perto de Vesúvio, na região de Nápoles. As vítimas são um técnico funcionário da prefeitura, sua mulher e um filho. Não ouviram nenhuma explosão, apenas um ruído de um trem de carga que passou pela ferrovia e o som de um desabamento. Está claro que era um prédio em mau estado e que com o tremor deve ter desabado. Que coisa horrível. Para completar a desgraça de nosso país, só falta os atentados do Estado Islâmico. Luciano Rolim, de Viamão. Nós não tem nenhum interesse aqui. Nem tem nenhum interesse. Eles têm medo de vir para cá? Imagina. Eles vão ser assaltados? Aliás, falando em assaltados, você viram hoje que assaltaram um presidiário? Sério? Eu não vi isso. Assaltaram um presidiário. Assaltar não é nada. O pior é que ele chamou a polícia para registrar e a polícia prendeu ele, porque ele era foragido. Ele era foragido. Ele era foragido do sistema. E aí foram consultar, foram lá, botaram o nome dele. Peraí, esse moço, o senhor não é. Esteja preso. Esteja preso. Que coisa. Eu tô falando que a gente é a piada pronta. A piada pronta. Em Lomba Grande, aqui em Novo Hamburgo, né? Lomba Grande é Novo Hamburgo ou São Leopoldo? Eu acho que é Novo Hamburgo. Assaltaram... Na Lomba Grande. Na Lomba Grande. Assaltaram a casa da mãe dele e ele... Para prestar queixa? Ele chamou a polícia para olhar que tinha assaltado e para registrar a ocorrência em Novo Hamburgo, né? Para registrar a ocorrência. E eu acho que quando pegaram os nomes das pessoas, pegaram e ele era foragido do sistema penitenciário e prenderam ele. Ai, não, olha, que maravilha. Beijo, abraço para essa bancada linda do Atualidades Pampa. Ivone de Esteio e meu marido Luiz Carlos assistindo sempre. Oi, bancada, adoro vocês todos. Aqui em casa assistimos vocês todos os dias. Beijos, Leni, de Sapucaia do Sul. Beijo pra Cleusa Santos, que mandou mensagem aqui no Facebook. Ela que é lá de Pelotas e tá mandando beijo. E a gente também manda beijo pra Pelotas, que hoje comemora 205 anos, né? Parabéns a todos os pelotenses. É verdade, é verdade. Boa lembrança. Nós lembramos cidade, ontem, né? Nós lembramos disso ontem no final do programa e hoje não falamos. Aliás, eu ganhei um livro do ex-prefeito Irajá Andara Rodrigues. Um abraço para o Irajá, que está muito feliz hoje. E nesse livro ele mostra os 2 períodos em que ele foi prefeito, as 2 fotos dele, com a diferença de alguns anos. Eu até ria, como está jovem aqui já está mais desgastado pela própria vida e tal. E ali ele mostra as obras que ele fez. Pelotas é uma cidade com uma cultura, com conhecimento. A Feira do Livro de Pelotas, aquele mercado público de Pelotas, as festas da cidade de Pelotas. Pelotas está crescendo, ela cresceu muito nos últimos anos, né? Parabéns, Pelotas, então, pelo seu aniversário. Bela cidade de Pelotas. Boa noite, bancada. Espero que leiam o meu WhatsApp. É para o Vitorino. Gostaria de saber sobre os precatórios. Alguém ligou, não pode ligar. Parece que saiu alguma decisão. Pode me esclarecer, Vitorino? Pois não, tem um para receber de 2008. Adoro vocês. Obrigada, Carla Rosane. Carla, assim, a decisão que saiu
É uma decisão, não é uma decisão judicial, foi aprovado no Senado ontem um projeto do Executivo que determina que os precatórios federais depositados pela União para cumprir com a determinação de sentenças judiciais, que foi determinada na sentença judicial, ele tem validade por 2 anos. Se o beneficiário do precatório não sacar o dinheiro em 2 anos, o governo tem o direito de estornar esse precatório. Para você ter uma ideia, existem hoje 8 bilhões e 600 milhões de reais parados em precatórios federais pagos e não sacados. O Executivo percebeu isso, encaminhou um projeto ao Senado pedindo que o Senado autorizasse o estorno desses valores. O projeto, eu até brinquei aqui, bom, tem que esperar agora alguém assinar, coisa e tal. Não, já foi assinado ontem à noite mesmo, já foi publicado no Diário Oficial de hoje. Na semana que vem o governo vai começar a estornar 8 bilhões e 600 milhões de reais ao Caixa da União. São precatórios federais que foram pagos e não foram sacados. O que isso quer dizer? Que daqui por diante, não apenas os beneficiários dos precatórios, mas especialmente os advogados responsáveis pelas ações e o acompanhamento das ações na Justiça, vão ter que ter uma atenção redobrada, porque o governo federal, a União, não manda recado quando paga precatório. Eles depositam conforme a determinação judicial e se o advogado ou o beneficiário não estiver atento, passa batido. E o maior exemplo é isso. São 8 bilhões e 600 milhões que o governo está trazendo de volta para o seu caixa único da União de precatórios pagos e que não foram sacados há mais de 24 meses. É uma bronca. Bom, quem está de aniversário hoje é o nosso telespectador, nosso colega jornalista Paulo Severo, aí de Cruz Alta, Marli Barcelos. Então, os nossos cumprimentos ao Paulo Severo, jornalista aí de Cruz Alta. Quem mais aniversaria hoje, Mário? Hoje eu estou muito feliz porque estaria de aniversário, claro, se fosse, faleceu em 1911, Gustav Mahler. É um grande compositor austríaco que teve a sua obra registrada, gravada. Eu até comentei com vocês essa semana, agora, um cidadão da OSPA, que esteve aqui, muito gentil, e me deu um DVD e um livro. E o DVD é regido pelo maestro Leonard Bernstein, com a Filarmônica de Berlim, se não me falha a memória. Esse Gustav Mahler é uma música para a gente sonhar, é uma música linda, maravilhosa, você flutua ouvindo essa música. Outro aniversariante de hoje é o realizador de cinema americano George Cukor, que morreu em 1983. E o grande Vittorio De Sica, para mim, o maior diretor italiano, pelo menos um dos maiores diretores italianos, né? Eu sei que o Fellini é fantástico, outros também são Roberto Sordi, outros são fantásticos, Roberto Rossellini também. Mas o Vittorio De Sica tinha uma característica, ele impunha o seu talento como ator junto aos outros atores. Ele fez diversos filmes, como Matrimônio à Italiana, que é fantástico, Divórcio à Italiana, Matrimônio à Italiana, com Marcello Mastroianni, é maravilhoso. E um filme que eu achei o seu melhor filme, chamado Os Girassóis da Rússia. Se você não assistiu esse filme, você deve ver, Sofia lá. Mas o melhor filme dele chama-se O Ladrão de Bicicletas, que conta uma história. Na época da guerra, o cidadão arruma um emprego porque ele tem uma bicicleta. Ele tem um azar, é roubada a bicicleta. E ele sai à procura da bicicleta e descobre onde está a bicicleta, só que quem roubou a bicicleta não devolve, porque prova que a bicicleta era dele, arrumando 2 testemunhas. Ele fica tão desesperado que ele rouba uma bicicleta. E um guarda pega ele com a bicicleta e ele está junto com o filho. E o filho olha, papai, você roubou a bicicleta? E ele baixou a cabeça e o guarda olhou, eu vou deixar você ir embora, mas nunca mais faça isso. Então sai ele de mãos dadas, com a mão dada com o filho, as mãos dadas com o filho, destruído pelo ato, né, pelo roubo que ele fez. Aí está o nome, Ladrão de Bicicletas, colocada o talento do grande Vittorio De Sica nesse filme. Pierre Cardin,
de aniversário hoje, que era italiano, deveria ser cardinho, mas naturalizado, está completando hoje 95 anos. Nossa, 95 anos. O Ringo Starr, agora vocês gostaram, Ringo Starr é aniversário de 77 anos hoje. 77. E eu estava ouvindo uma música, mas ele era muito bom, não tinha ruim naquele quarteto ali. Todos maravilhosos, né? Todo mundo. As pessoas brincam, que os Beatles, não sei o que o Ringo era o mais fraco dos Beatles, era só bem-humorado. Não, negativo. Que o Ringo não era bom baterista. Gente, esses dias eu vi um vídeo em que um baterista profissional mostrou as muitas nuances que passam imperceptíveis nas músicas dos Beatles. Que era ele que fazia. O Ringo criou um estilo de bateria inigualável. Muitos dos riffs de bateria... Ai, gente, mas quem é que disse que o Ringo Starr não... Mas tem muita gente que é o mais fraco dos Beatles. Era o mais fraco dos Beatles. Isso é verdade. Eram 4 gênios. Os 4 eram geniais. Quem dera eu ser o mais fraco dos Beatles, né? Mesmo milionária estava. Elô Pinheiro, 72 anos, eterna garota de Ipanema. Eu conheci a Elô, conversei com ela muitas vezes. É uma criatura fantástica, sempre brincando, sempre muito sensual. Né? Ela é fantástica, eu acho ela. Leonardo Brício. Leonardo Brício é maldoso, né? Leonardo Brício, ator também de aniversário hoje, a atriz alemã. Tô muito preocupado com quem tem capa dura, tu viu? Só ele que está falando. Nina Rosa, atriz alemã, completando 42 anos. A linda apresentadora e modelo brasileira, completando hoje 38 anos. 38 anos, Amanda Françoso. Vocês já viram essa moça? Mas ela não é linda? Linda, tem uma voz bonita. Isso, maravilhosa. São esses os aniversariantes. Aniversário hoje também minha amiga talentosa, linda e maravilhosa, Mariana Bertolucci. E a morte do Cazuza hoje, que eu queria fazer o registro. Eu quero mandar um abraço para a dona Norminha de Santa Cruz do Sul, que está de aniversário. Dona Norminha, obrigado pela audiência, pelo carinho. Intimidade é essa, Porque várias pessoas estão pedindo aqui, pessoas amigas dela também, manda um abraço para a Norminha. Legal, dona Norminha, beijo. Eu quero mandar um beijo e parabéns, mas não pelo aniversário, sim, porque ela virou vovó. A minha querida amiga Janise Martinez mandou uma foto aqui com o seu netinho George. De 2 meses. Parabéns. George mesmo? É George. Ai, um beijo, porque ele não nasceu no Brasil, né? Falando em vovó, dia 26 de julho, eu não sabia, acho que deve ser o dia da avó. A Jaque da Bela Gula, ali da Padre Chagas, está fazendo um chá a partir das 16 horas, só para as vovós. Tem torta, uma mesa de doces, de tortas. Não, vai ter um buffet de tortas, de salgados, quiches e muitas delícias. Dia 26 de julho, na Bela Gula da Padre Chagas. Vitorino, não adianta olhar com essa cara, tu não é vovó. Magda, ele chegou a largar o celular. Então, quando a gente tem tortas. Pode ir lá, é só comprar, vai lá e come loucamente. Essa parte é muito boa. Mas é porque eu acho que deve ser o dia dos avós, né? É dia da vovó. Da vovó. Da vovó. Carla, dia 26 de julho. Como tu sabe, eu e meu esposo não perdemos o programa por nada. Abraços para todos da bancada e agradecemos o comentário do senhor Marne Barcelos, enfatizando que o município de Estrela é um lugar bom de viver. É maravilhoso. Grande verdade. Beijos e um ótimo final de semana. Lúcia e Lotário de Estrela. Então, deixa eu mandar beijos para o Everton e para a Ana Flávia, que mandaram para mim assim: oi, minha linda, eu e o Everton estamos te assistindo, saudades de ti. Beijo grande, beijo para os dois. Posso dar uma fofoca depois? Eu disse, há um mês atrás, Temer vai sair, até agosto ele não vai estar. Guilherme Falcão. Aí, Guilherme. A dona Sandra Mara, lá de Pelotas, manda um abraço, gosta da turma e fala aqui sobre fazer uma palestra para o curso de Direito da Universidade de Pelotas. Dona Sandra tá aqui, Mara, Sandra Mara, tá aqui também no Face. Dona Sandra, escola pública eu não cobro nem um centavo, seja faculdade, eu não cobro nem um centavo. Instituição pública, eu faço palestra gratuitamente, tá? Seria a maior honra palestrar para o curso de Direito da Universidade de Pelotas. Então, dá o teu e-mail da TV para ela entrar em contato com Gustavo@pampa.com.br. Gustavo@pampa.com.br. Você entra em contato com ele para combinar dia e tal. Universidade Federal de Pelotas? E universidade, escola pública, seja fundamental, segundo grau, técnica ou faculdade, escola pública eu não cobro nem um centavo. Esse é um muito projeto. Bem. Qual é a fofoca que você ia fazer? Não é uma fofoca. Os jornais portugueses e a televisão portuguesa estão enfatizando muito a descoberta de mais um filho do Julio Iglesias.
o 9º filho dele, na verdade. O rapaz tem 41 anos, ele é filho da bailarina portuguesa Maria Edith Santos. Bacana. Maria Edith Santos. Não, mas ela levou a vida inteira e ele conseguia sempre driblar a justiça e tal. Agora que saiu o DNA, o rapaz tem 41 anos já. 41 anos. Ele e o Julio Iglesias... Ele não vem? Eu não sei. O Julio Iglesias vai fazer 74 anos agora, dia 23 de setembro. Parabéns ao Dodge Sirena. O Julio Iglesias marcou uma geração e deu início a, digamos assim, a conquista do mundo pelos cantores românticos em língua latina. Eu contei do Julio Iglesias, né? O Julio Iglesias veio para Porto Alegre, eu tinha 15 anos e a gente foi no Corde. E aí ele, enfim, estava na casa de amigos e tal, e aí me convidou para um churrasco no outro dia. E meu pai, tu não vai de jeito nenhum no tal churrasco. Ele disse assim, daí os amigos vieram falar com meu pai, não, porque ele tem interesse que a Carla vá viajar e tal. Meu pai, não, de jeito nenhum, me bloqueou, me deixou trancafiado dentro de casa. Eu conheço o Julio Iglesias. Você sabe que o Julio Iglesias, ele era tão famoso nos Estados Unidos que a pareja, o casal, né, eles cobravam $2.000 por cada apresentação para o camarada sentar com a esposa, com a namorada na mesa para assistir o show dele em Nova York. Era sold out, né? Tudo esgotado. Ele era... O Julio Iglesias foi a maior personalidade artística em habla espanhola em todos os tempos. Eu não conheço o cantor que tenha feito mais sucesso. E agora, nesse caso, o Vitorino tem razão. Ele desafina, viu? Marli, e o pior é que é o seguinte, a coisa era tão sutil... Você que é músico, né? Era tão sutil que as pessoas não percebiam, mas ele tinha... Muito eco. Ele tinha... ele usava um reverber acentuadíssimo, né? 3.2, 3.4 microsegundos de reverberação que escondia, mas ele nas notas altas... Pior que eu concordo com o Vitorino. Sabe como é que descobriram isso? Eu sou fã dele. Ele participou de um programa na Espanha, um programa ao vivo, e fizeram ele cantar sem aquele... Sem o eco. Sem reverb, e aí ele fez aquela voz de Gardelon, blá, 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 e não tinha o eco. E a música, ele teve que ir lá em cima. E aí, na hora de subir, faltou reverb, faltou eco, faltou tudo, inclusive voz. E aí o pessoal disse... Aí tinha uma coisa, o Gustavo Vitorino, não sei se tu concorda, vamos ver. Já o Manolo Otero tinha um vozeirão esse tinha e não tinha um bom produtor. Porque o Julio Iglesias era ele era o amante latino, ele tinha todo aquele charme, aquela coisa, e não cantava nada, entendeu? Já o Manolo Otero cantava muito, tinha um vozeirão, mas nunca teve um bom manager. Ele nunca teve um bom manager, nunca teve um bom repertório e nunca estourou, nunca aconteceu. E o Iglesias tinha dois maestros, o Arcusa e o Ramon Ferro, né, que eram os dois maestros. Né? E depois o sobrinho do meu querido compadre Lúcio Gatica, Humberto Gatica, que até hoje é um grande produtor de Miami, desses shows latino-americanos. E para mim, o Manolo Otero cantava muito, era um excelente intérprete. Era mais cantor. Era um excelente cantor, mas não tinha aquela coisa em volta. Ele não tinha um produtor, ele não teve ninguém que dirigiu ele bem. Como o Manolo bebia. Sim, um dia eu me encontrei... eu encontrei o Manolo 8h15 da manhã. Aí, como está, querido? Aí me convidou para tomar um chopp às 8h15 da manhã. O Manolo tomava... Vodka? Johnny rótulo preto, Johnny Walker preto, Johnny Black, ele tomava 2 garrafas de uísque assim. Ou seja, era um bêbado de alto nível. Era um bêbado de alto nível. Tomar black assim, não é. E tu foi beber o chopp com ele às 8h30 da manhã? Como é que eu ia beber? Eu estava no ar na rádio. Não, a senhora está sendo maldosa. Não, eu só estou sendo curiosa. Desconstruir a senhora. Mas eu posso fazer a pergunta para ela? Fazer. Vem cá, e se o Internacional perder para o Criciúma, como é que fica? Não, agora a senhora, eu não sei. Como é que fica a história? Feia é muito bom. Essa eu quero saber. Chega de derrotas, total. O Internacional vai amanhã com um time completamente reformulado pelo técnico Guto Ferreira para a partida contra o Criciúma, Inter e Criciúma no Beira-Rio, né, aqui em Porto Alegre, às 4h30 da tarde. O Grêmio joga no sábado também, amanhã, contra o Avaí. Mas o Grêmio já está de olho em outras competições, né? O jogo do Avaí já vai ser mais assim...
Mas ganha. Acho que vai tá numa fase que dá mais tudo de certo. sangue doce e aí é mais fácil de ganhar. Agora o Inter... Cai o Guto se perder amanhã? Mas aí eu te pergunto. Cai o Guto e aí chama quem? Não sei. É que o Internacional, graças a Deus, andou ventilando. Vamos contratar o Vanderlei Luxemburgo, psicólogo, estimulante, esses palestrantes, como é? Coaching, não sei o que. Pô, o Internacional tem que contratar jogador. Né? Não tem que coaching e autoanálise. Mas vamos ver amanhã. Amanhã vai um time completamente diferente. São 7 modificações. 7 jogadores diferentes, 7 modificações do Potker. Né? Então são 7 modificações amanhã no time do Inter. O que o Inter vai enfrentar é uma coisa que ele não gostaria, que não é quem está dentro do campo, é quem está no banco. O Luiz Carlos Vinck conhece bem o time Internacional. O Internacional sempre teve dificuldade para ganhar dos times do Luiz Carlos Vinck. E o Luiz Carlos Vinck foi criado dentro do Internacional, o Campeonato Gaúcho, treinou o Caxias, vocês viram a dificuldade que foi. Ele é um bom treinador. Aliás, eu acho que o Luiz Carlos Vinck é que teria sido o treinador adequado no lugar do Antônio Carlos, porque o Luiz Carlos Vinck é um bom articulador, filho do Internacional, conhece o Internacional, conhece o Beira-Rio, conhece Prata da casa. Prata da casa, é um cara que saberia... Senhor Vitorino, aquele seu amigo que eu encontrei, que você é seu amigo, estudaram juntos e tal, que disse que seu apelido era Pequeno Polegar, ele disse que você jogava futebol juntos, é verdade isso? Qual é a posição que o senhor jogava? Para começar, o Pequeno Polegar era outro, eu era Gugu o Grande. Tá, e aí? E a posição que jogava? Inventaram o apelido. Eu era, digamos assim, eu era um goleiro razoável, um zagueiro ruim. Jogava nas 11. Um meio de campo deplorável e um atacante ridículo. Então bota no gol. Jogava em todas as áreas. Eu entrava em campo, mas sempre fui um patadura. Eu era muito ruim, né? Era uma tragédia. No gol ainda me salvava. Era um goleiro razoável, não era dos piores. Mas no resto eu era uma tragédia. Eu era muito ruim. Eu era um zagueiro ruim, dava muito pontapé, era expulso por qualquer coisa, claro, né? Dava bico, Era a ferida do time. Chutava a canela de todo mundo. Era naba. Então, quando eles queriam me escalar de qualquer jeito, botavam na ponta esquerda, porque ela não atrapalha. O Cris Bart, olha, isso aqui é que está nos assistindo, desculpa, interrompi, peguei e vi a mão, mas eu achei aqui. Laura Schirmer e Valmir Borba. Ai, eu adoro! Valmir pergunta quando eu vou comer um sushi lá no Saiko. Beijos para Cris Bart e Jéssica Weber. Nós já estivemos juntas no Saiko. Já estivemos juntas lá. Beijo para Laura, que eu adoro. E o Valmir estão assistindo. O Valmir que é o melhor sushi man do Brasil. Eu também acho. Que sushi. Maravilhoso. É o sushi man do Saiko? O sushi man do Saiko casado com a Laura Schirmer. Tem jogo lá? Como é que é o negócio? Não. É japonês, não é futebol. Agora volta saiu bem. Não, queria falar ainda de esporte, mas falar da seleção masculina de vôlei do Brasil, que ganhou dos Estados Unidos hoje e garantiu a vaga na final da Liga Mundial contra a França agora, né? O Brasil que tem um jejum desde 2010 que não ganha e será se ganhar, né, o primeiro título do novo técnico, o Renan Dalzotto, né, que é no lugar do Bernardinho. A França não é campeã europeia? Não sei. Tô meio por fora do vôlei. Também não estou sabendo. Eu não sei, mas o time da França é bem respeitado. Mas que legal o Renan Dalzotto tá dando continuidade no trabalho do Ele é gaúcho, né? Gaúcho, foi aluno da minha mãe. Renan Dalzotto. E um grande jogador. Olha, era um foi um grande jogador da seleção brasileira de vôlei, a geração de prata, que é a geração dos anos 80. Foi que abriu as portas, né? Montanaro, William, Bernardinho. Lembra do Jornada nas Estrelas, o saque do Bernard, que era espetacular. Era muito legal. Que seleção maravilhosa. O saque dele e até as nuvens, nada. O Brasil, a sensação que eu tenho, Cris, é que o Brasil vive de heróis no esporte. Com exceção do futebol, a gente vive de heróis, porque a gente fala que o nosso vôlei tem títulos mundiais, é maravilhoso, é respeitado, coisa e tal, mas você pega um jogador da Liga Italiana de vôlei e um jogador essa da Liga Brasileira aqui, a diferença salarial é um negócio assustador. Eles ganham 5 vezes mais, a média salarial. Eu já nem falo de jogador de vôlei americano. Mas então, assim, muitos vão para o exterior, né? Sim, a grande maioria. É como a exemplo do basquete, né?
Tanto que a NBA descobriu os atletas brasileiros de basquete. Tem levado alguns, e hoje tem vários atletas em vários times. Você sabe onde foi aparecer um brasileiro agora? Num time de beisebol. Brasileiro, de São Paulo, de Osasco. Foi selecionado, vieram buscar ele aqui no Brasil, um olheiro americano viu, porque São Paulo tem alguns times de beisebol, né? E eles viram o rapaz parece que tem um talento nato. Olha que show. Levaram o rapaz para lá, o rapaz vai para a primeira liga americana de beisebol. Olha que interessante. Fidel. Deixa eu dar uma notícia para os nossos telespectadores. Vai acontecer na segunda-feira agora, dia 10, às 8h30 da manhã, com a presença do ministro da Saúde, Ricardo Barros, a inauguração do Centro Obstétrico do Hospital Conceição. E durante essa inauguração, o ministro vai anunciar a autorização do lançamento do edital de contratação da empresa que vai construir o prédio do Centro de Hematologia e Oncologia do Grupo Hospitalar Conceição, aqui em Porto Alegre. Na realidade, no último dia 4 deste mês, a bancada gaúcha, lá no Congresso, que é composta de 31 deputados federais e mais 3 senadores, definiu como prioridade número 1 a construção deste centro de hematologia e oncologia do Grupo Hospitalar Conceição, aqui em Porto Alegre. O deputado federal Jones Martins, do PMDB, daqui do Rio Grande do Sul, foi o idealizador e presidente desta frente parlamentar para a construção deste centro. Então, os números são grandes, é um projeto de 100 milhões de reais para obras de engenharia, enfim. Então, tem essas duas boas notícias, né? Que é a inauguração... é 100% SUS. 100% SUS, Ele é um exatamente. hospital federal, mantido com verbas federais, é 100% SUS. Esse centro vai ser composto de um prédio de 7 pavimentos, 50 leitos para internação clínica, 30 leitos para internação hematológica e 14 leitos para transplante de medula óssea. É interessante porque são procedimentos de alta complexidade e que cada vez mais são necessários. A população está crescendo e está envelhecendo. E não tem mais hospital, não tem mais. Os hospitais públicos não fazem esse tipo de procedimento e eu acho muito interessante. E o centro de oncologia também é muito importante, porque aqui entre nós, hoje a morte natural hoje é ou infarto do miocárdio ou câncer. O câncer, exatamente. Cada vez mais frequente. E principalmente porque o Conceição é um hospital de pessoas pobres. Ele é 100% SUS. E o atendimento é muito bom. O atendimento... São profissionais competentes. Sim, eles fazem milagres lá. Exatamente, eles fazem milagres. Às vezes aquela sala de espera ali está lotadíssima, gente saindo pelo ladrão, os atendentes correndo para cá, correndo para lá. É uma equipe... São heróis. São heróis mesmo, os médicos. Tem alguns núcleos médicos aqui no Rio Grande do Sul que são espetaculares. Alguns amigos Traumatologia, por exemplo, o traumatorpedia, o pronto-socorro e o Cristo Redentor são... Alguns amigos meus têm utilizado o SUS, né, e todos eles, em muitas áreas, elogiam profundamente. Um fez uma cirurgia safena, está maravilhosamente bem. Outro amigo meu fez outra cirurgia cardíaca também, no SUS, em outra localidade, foi muito bem atendido. Quando quando consegue ser atendido, aí é bem atendido. Consegue ser atendido, porque entra pela emergência, a pessoa consegue ter o atendimento de qualidade. O problema é quando a pessoa, por exemplo, tem um câncer, né? Que ela precisa de uma primeira consulta, daí até conseguir essa primeira consulta, depois até conseguir o exame. Aí já morreu. Até o exame ficar... Exatamente. Agora, quando é um ataque cardíaco, alguma coisa assim, que tu precisa imediatamente, ou no HPS, sofreu alguma, sei lá, se acidentou, entra direto no HPS, o atendimento é maravilhoso. Você sabe que essa diferença entre o atendimento eletivo e o atendimento emergencial é que é o grande drama da saúde pública no Brasil. Porque as pessoas ficam diante de situações limite por não ter um atendimento eletivo e acabam, muitas vezes, até sem nenhum componente de má fé, utilizando o atendimento emergencial como forma de serem atendidos. Ser atendidos, porque não tem mais posto de saúde, não tem mais nada. Aliás, sobre isso saiu uma decisão... sobrecarrega esse atendimento emergencial. Saiu uma decisão interessante essa semana,
dando conta de que as pessoas começam cada vez mais a reclamar dos planos de saúde e que o atendimento está caindo de qualidade de forma assustadora. Então não adianta você ter plano de saúde, chegar lá, ter que entrar em fila. Não consegue. A Justiça decidiu agora o seguinte. E são caros, né? Você paga o plano de saúde, você tem a obrigação de ter o serviço. O hospital está sobrecarregado, então adicionem mais hospitais ao seu plano de saúde. Aí é que é a questão. Sim, porque daí os médicos também não têm muito o que fazer, né? Para atender um monte de paciente. Sim, mas o plano de saúde, ele não pode dar a desculpa que dá o serviço público. Está sobrecarregado, o sistema não suporta. Não. Então, se o sistema não suporta, não venda mais planos de saúde até você ampliar o sistema de atendimento. Sim, não vende até atender a demanda. Até atender a demanda. A lei é bem clara. Os tribunais superiores vão sumular essa matéria e agora vai ser assim, o plano de saúde X. O sujeito procurou uma unidade de atendimento. Não pode atender, está sobrelotado. Por favor, não pode atender, está sobrelotado. Pode processar o plano de saúde. E o processo vai correr pelas regras do Código de Defesa do Consumidor. Você compra e paga por um serviço, você tem o direito de receber esse serviço. Agora, o impressionante é que as pessoas, depois de determinada idade, depois de 60, 70 anos de idade, se forem pagar o plano de saúde, não tem como pagar o plano de saúde. Não tem. Se a pessoa for aposentada, até uma aposentadoria de 4 ou 5 mil reais. Sabe quanto é que dá um plano de saúde para algumas pessoas, e principalmente que são aqueles contratos antigos? Pode custar até R$ 1.700. É muito caro. Mas as pessoas não têm como pagar. Eu conheço hoje eu fui na paga 4 mil, 3 mil. Né, que encontrei uma telespectadora e, enfim, eu solicitei, fiz uma requisição e me disseram, depois a gente liga e tal. E aí eu perguntei, o procedimento é o mesmo, tem que tirar a fichinha, assim, inclusive para retirar isso que eu pedi. E ela disse assim, e eu disse, bom, até que hoje foi rápido. Ela disse assim, hoje, milagrosamente, porque realmente o negócio não tá fácil aqui. A espera é mais ou menos de 1 hora. Eu falei, por quê? A gente não tem feito esse questionamento, não fez nenhum questionário a respeito disso, mas o que as pessoas têm nos trazido é que estão com medo de sair das empresas, né? Ou que as empresas larguem o plano de saúde, então elas estão fazendo todos os exames, elas estão fazendo check-up. Porque se elas forem tiradas da empresa, saírem das empresas, perde o plano. Ou se a empresa mesmo, né, dispensar o plano, pelo menos elas estão com o check-up em dia. Mas estão com medo e estão correndo atrás de todos os exames. Deixa eu dar uma informação. E olha que a Unimed tem um sistema agora atualmente de atendimento lá na sua sede. Espetacular. Espetacular. Todo automatizado, tu não fica mais 3 horas, 4 horas no lugar. Espetacular. É porque o pessoal realmente está buscando fazer Deixa eu dar uma informação de utilidade pública, então, sobre esse tema. O senhor que é trabalhador e tem plano de saúde pela empresa, se o senhor for demitido, o senhor tem direito a utilizar o plano de saúde por um prazo de 6 meses e depois, se o senhor se dispuser a pagar a parte da empresa, o senhor tem o direito de manter o plano de saúde. Olha só, a lei poucas pessoas sabem disso. A lei, quase ninguém sabe. A lei diz o seguinte, o trabalhador demitido tem o direito de manter por 6 meses o plano de saúde e, nesse período, ele, em manifestando interesse de continuar, isso tem que ser feito na forma da lei, ou seja, ele tem que encaminhar uma carta se dispondo a pagar. A empresa informa ele, olha, o seu plano de saúde, eu descontava do senhor R$60 e eu pagava mais R$60. Seu plano de saúde é R$120. A pessoa tem o direito de, em pagando R$120, manter rigorosamente o mesmo plano de saúde com a conversão para plano particular e privado. Isso está na lei. Quem negar isso, você pode procurar o judiciário, porque isso vai ser despachado. Mas os planos de saúde não estão negando, não. Mas como é que é pago isso durante esses 6 meses? Tu paga. Você paga. Porque a empresa pagava, tu continua. Eu, por exemplo, o plano de saúde que eu tenho é oriundo da empresa que eu trabalhava. Eu fiquei pagando o resto da minha vida. Sim, mas nos primeiros 6 meses Sim, não, olha assim, você tem um prazo... As custas da empresa. Não. Você tem um prazo de 6 meses para manifestar. Você tem o direito de utilizar por 6 meses pagando a parte e, fim dos 6 meses, você manifesta o interesse de manter o plano. Em mantendo, porque por 6 meses o seu plano ainda será o plano empresarial, que é o chamado período de carência para que você passe para um plano privado. E a empresa continua pagando. Não, é isso que
eu vi que vocês todos entenderam, por isso que eu estou falando. A empresa, quando você é demitido, Gustavo. a empresa não paga mais. Se aqui a bancada entendeu, assim o telespectador entendeu quando também. Quando você é demitido, a empresa não paga mais. Isso. Mas você tem 6 meses pagando a sua parte e a parte da empresa para manter o plano de saúde por lei. E essa mesma lei estabelece que, fim dos 6 meses, você manifestando o seu interesse, o plano de saúde tem a obrigação de converter o seu plano de empresarial para plano privado, estabelecendo o mesmo valor que você pagava. Mas é maravilhoso. Ou seja, a sua metade mais a metade da empresa. O plano empresarial é muito mais barato. Muito mais em conta. Vamos encerrando o nosso programa por aqui, desejando a todos vocês um excelente final de semana e que estejam conosco na segunda-feira, logo após o Jornal da Pampa. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente.